Olá, estamos aqui para mais um episódio do Pode Falar Família. E olha que hoje a gente chega com um tema muito especial, principalmente nesses momentos em que vamos viver muita festa, férias. Nós vamos falar sobre é preciso cuidar do coração. E para isso eu tenho uma convidada muito especial, doutora Gorete Pierce, aqui ao meu lado. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Essa cardiologista maravilhosa que vai contar um pouquinho para a gente sobre a sua jornada. Ela que ampliou, que estudou e hoje ela cuida do ser humano como um todo. Doutora, seja muito bem-vinda, eu te acompanho nas redes sociais, conheço o seu trabalho há muitos anos, já estivemos juntas em um dos hospitais aqui da nossa cidade. Verdade. E vi todo o seu cuidado, que entrou ali jovem também, mas que foi crescendo na jornada, especialmente com amor, porque eu acho que todo o amor, quando é colocado na profissão, vira propósito, vira vida com significado. Então, muito obrigada pela sua presença, teve à frente há muitos anos da terapia intensiva, tem muito o que passar aqui hoje. Obrigada, Andréa. Eu estou muito feliz por estar aqui para contribuir com um pouco do meu conhecimento. No Pode Falar Família, né, em que as pessoas estão procurando conhecimento baseado em evidências, né, nada de fake news, e a gente quer falar um pouquinho sobre como trazer essa parte não só da saúde cardiovascular, mas da saúde como um todo, já que o paciente ele não é visto, como você me falou, em partes, ele é um todo, ele é integral, e é assim que eu vejo o meu paciente. Como você falou, eu tenho uma formação em cardiologia e medicina intensiva e também sou homeopata. E a homeopatia me trouxe muito desse entendimento do paciente como um todo, essa integralidade em que nós não podemos ver só a minha especialidade, eu tenho que ver a parte mental, a parte física e também a parte espiritual. Tive também uma jornada como educadora em curso de medicina no estado do Piauí, em Parnaíba, onde eu tive uma oportunidade de trazer e aprender também, né, sobre medicina, e esse contato com o aluno me favoreceu muito para passar essa relação médico-paciente mais próxima, mais acolhedora, mais empática. Foi assim uma contribuição dentro da minha formação como ser humano que me possibilitou ampliar cada vez mais esse entendimento de que nós precisamos levar não só dentro da graduação médica, mas no dia a dia do nosso consultório, esse laço, essa relação, esse vínculo que é a relação médico-paciente, paciente-médico. E a gente conseguiu passar, além do conhecimento, né, para os alunos, também essa ideia da importância da relação médico-paciente. E hoje a gente vai realmente bater um papo aqui, né, de como a gente pode contribuir com essa visão nossa integral para que o paciente possa estar mais próximo do médico. Sem medo, né, doutora? Sem medo. Sem medo, sem preconceito também. Falar, eu vou lá e de repente acontece alguma coisa comigo. A gente sabe, sim, principalmente os homens, eles têm tanto medo. E, gente, na verdade isso é cuidado. Vamos falar de saúde? O que é a palavra saúde? O que significa saúde do coração? Para falar de saúde do coração, eu vou ter que falar do conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde, que nos traz um conceito bem ampliado que muitas vezes as pessoas não têm ideia que ela é algo mais abrangente. Então, a Organização Mundial de Saúde fala que saúde não é só ausência de doença, ela é um estado dinâmico, né, que envolve a parte mental, física, espiritual e social do paciente. Então, você vê como que as coisas estão interligadas e eu não posso dissociá-las quando eu vou cuidar do meu paciente, das queixas dele, dos sintomas dele. O que eu estou vendo é esse todo integralizado.
E aí nós falamos de espiritualidade. O que é espiritualidade? Hoje se fala tanto de espiritualidade. Espiritualidade não é espiritismo, não é religião. É um conceito hoje que a ciência ela entende de uma forma que tem que ser discutida com o nosso paciente, com a sociedade, porque ela faz parte do nosso dia a dia. Conceito de religião, de religiosidade é diferente. Quando eu falo de religião, eu estou falando de dogmas, símbolos, crenças, em que cada um tem a sua. Quando eu estou falando de religiosidade, eu estou falando de prática, de ida a cultos, a igrejas, de leitura, se eu não quero estar diretamente no local da minha religião. E quando eu falo de espiritualidade, alguns falam que é um sentido, um propósito de vida. Sim, pode ser. Se eu tenho um sentido, um propósito, eu tenho minha espiritualidade. Não necessariamente ligada à religião e à religiosidade. Posso estar ou não. Eu posso ter uma religião, mas ter a minha espiritualidade. Eu posso ser agnóstica, eu posso ser ateia, mas eu acredito na espiritualidade. Por quê? Porque eu tenho um conjunto de valores, de virtudes, que elas norteiam o meu pensamento, nas minhas atitudes, no meu comportamento, na vida diária, da minha relação comigo mesmo, com a família, com a sociedade, no meu trabalho. Então, eu tenho espiritualidade, você tem, e cada um de nós tem a sua espiritualidade. A forma como eu vejo o mundo, como eu acredito, isso é espiritualidade. Isso, André, é tão real e tão científico que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é a única sociedade no mundo, ela criou diretrizes para nortear esses conceitos dentro de um modelo de ciência baseado em evidência. Que legal. Então, vários médicos hoje que fazem parte desse grupo de estudos, que se chama DENCA, que é o Departamento de Medicina e Espiritualidade Cardiovascular da Sociedade, está voltado pelo esse conceito de espiritualidade científica. E nós sabemos que isso é importante. Por quê? Porque eu estou divulgando ciência, tratar o paciente como um todo, em que não é só a doença como nós falamos, mas hoje a gente sabe que valores como perdão, altruísmo, bondade, humanismo, gratidão são importantes. E pessoas que não têm esses atributos, elas sofrem mais de adoecimento. Olha que interessante. Padecem mais, elas podem desenvolver doenças, inclusive cardiovasculares. Psicossomáticas e também pode evoluir para outros tipos de doenças. Exatamente. Então, cuidados com o coração, nós podemos então dizer que a gente precisa começar a cuidar da nossa espiritualidade. Exatamente. E que não quer dizer religiosidade, não. Quer dizer sentido de vida, né? Buscar propósito, a sua essência. Para que você veio? O que você está fazendo aqui? E aí a gente, agora com esse olhar, a gente segue um pouquinho mais além. Isso é saúde mental também. Também. Esses dias eu fiz uma pergunta no meu Instagram e assim, foi muito engraçado. Falei, gente, o nosso corpo começa da cabeça para os pés ou dos pés para a cabeça? E eu entrei em choque quando a maioria colocou na enquete dos pés para a cabeça. Aí eu até fiz um vídeo depois. Falei, olha, nossa estrutura corporal começa da cabeça para os pés. Então, a nossa parte biológica, a gente nasce por onde? A gente nasce através dos pés ou a gente já coloca a cabeça lá para chegar no mundo? Então, assim, existe uma desconexão com o que é real, né? Então, essa busca da espiritualidade, essa busca de entender o que é saúde mental. Saúde mental não é só você cuidar das suas emoções. Saúde mental é você cuidar da sua espiritualidade, da sua saúde física, da sua educação financeira, porque se você não tiver uma educação financeira, você vai adoecer. Então, olha como a coisa se amplia. São emoções, vida profissional, cardiologista, teve que desenvolver suas competências, você estuda muito. E se a gente pega um profissional que não tem as competências para aquele departamento e coloca ele lá, ele vai ter saúde mental? Não, ele vai adoecer. Então, quando a gente fala em saúde mental hoje,
em atender a lei NR1, que vai ter essa nova função agora, né? As empresas vão ter que olhar para a saúde mental. Não quer dizer só colocar um psicólogo na instituição para atender os colaboradores, vai muito além. Desenvolvimento de competências, mostrar o que é espiritualidade. Começa primeiro com a comunicação e depois se caminha. Olha, desenvolve um líder. Por quê? Se o líder não tiver as competências desenvolvidas, vai adoecer o time. Com certeza. Entende? Então, também essa parte que engloba, ela vai muito além, né? Então, quando a gente fala saúde do coração, a gente fala de espiritualidade. Olha que novidade. Para mim é uma novidade, doutora. Então, porque o que a gente está acostumado, né, e o leigo principalmente, que, eu sei, para eu ter saúde do coração ou saúde cardiovascular, a gente abrangendo mais o conceito, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que ter uma dieta saudável, balanceada, comer hortaliças, verduras, frutas, eu tenho que estar no peso ideal, né? Tenho que controlar os meus fatores de risco, controlar minha pressão, meu colesterol. Isso nós vamos dizer, isso eu sei fazer. Sim, parece que todo mundo sabe fazer, mas às vezes é tão difícil fazer e a gente pensa assim, bom, isso é importante na saúde cardiovascular, claro. Nós sabemos que hoje a doença cardiovascular, que entende-se não só infarto, mas o derrame, o AVC, é o que mais mata no mundo. E esses fatores, quando eles são cuidados, né, quando a pessoa realmente faz toda uma mudança de estilo de vida, isso é importantíssimo. Mas e a minha saúde mental? Que eu sei que o estresse, né, hoje é o maior causador de eventos cardiovasculares. É um fator importantíssimo. Muitas das vezes ele é relegado, muitas vezes ele não é atribuído um valor devido a ele. Ansiedade e depressão. Sim. Nós somos campeões no mundo. E prova disso foi o Covid, né, em que as pessoas ficaram isoladas em casa e houve um aumento assim, estupendo de casos de transtorno de ansiedade, pânico e depressão. Principalmente em pessoas já de mais idade, que foram aquelas pessoas que ficaram mais trancadas. Né? Então, a gente viu tudo isso e aí, consequentemente, eventos cardiovasculares, infarto e AVC. Então, é muito apropriado a gente trazer esse tema da saúde mental, porque saúde mental não é só saúde mental, é saúde cardiovascular. Sim. Tudo está interligado. Tudo está interligado. Quando eu passo uma situação de estresse, eu libero substâncias que são as substâncias ditas de alarmes no meu organismo, que é a adrenalina, as catecolaminas, substâncias altamente inflamatórias, que elas podem levar ao quê? A uma diminuição de fluxo na minha coronária, que já tem uma plaquinha lá e de repente, é o start para eu ter um infarto. Ou eu tenho na minha carótida e ela sobe, vai e provoca um AVC. Então, hoje, essas situações que levam ao desencadeamento de estresse, como separações, perda de entes queridos, o luto. Sim. Né? Pessoas que perdem o trabalho, pessoas que perdem tudo, a sua colocação financeira no mercado, tudo. E aí gera um outro problema que a gente ouve falar comumente, que é a síndrome do coração partido. Que interessante. Ou cardiopatia do estresse. Quer dizer, não é só um infarto, são várias outras doenças, sim, inclusive a síndrome do coração partido. Você já ouviu falar na síndrome do coração partido? Estou ouvindo agora. Estou curiosa para saber o que é. A síndrome do coração partido, ela está muito relacionada ao estresse, né? A essas situações que nós colocamos. E ela é mais comum na mulher, principalmente a mulher da meia-idade, a mulher na menopausa, em que ela perde a contribuição do seu hormônio estrogênico e ela está mais predisposta a essa cardiopatia, as tensões, as separações. E hoje a gente vê comumente a jornada tripla da mulher e às vezes até quádrupla. O estresse que essas mulheres passam. É claro que existem mulheres mais novas que podem ter essa cardiopatia do estresse, também chamada heartbreak, também chamada síndrome de Takotsubo, né? Porque esse nome foi em homenagem a uma digamos assim, a uma malha de
tirar, de pescar polvo, que ela tem a forma de um vaso, e que o coração ele fica atordoado, ele fica num formato igual uma ânfora, né, o vaso com a parte afunilada, e essa parte ela não contrai. Então, não dá... Nossa, que interessante, hein? Ela não dá um débito adequado. Então, o paciente pode ter cansaço, pode ter falta de ar, dor no peito, ela pode simular um infarto. A pessoa chegar numa urgência e emergência com essas queixas. Ela pode alterar o eletro, igual um eletro de infarto, com supradesnivelamento, ela pode ter enzimas. E isso acontece muito mais com as mulheres, principalmente. A mulher ela está muito envolvida com tudo. Aí o filho vai embora, vai fazer faculdade, ou o filho casa. Aí ela já sente aquela dor da perda do filho que está saindo, né? Para alçar seus voos. Mas a gente sofre, a gente sente. Eu me coloco como mãe, porque eu já tive um que já foi, agora o outro já está aí com 21, daqui a pouco vai também. Acima do ninho vazio. Do ninho vazio. Exatamente. Mas que pode, de repente... Quantas mulheres podem ter um acometimento cardíaco? Que aquilo não passou só como um evento estressante momentâneo, né? Então, tudo isso a gente tem que ver. E aí a gente volta na espiritualidade, né? O que vai nos embasar nesse momento é o sentido real da vida, né? Com certeza. Quando a espiritualidade ela está presente, você tira de letra, porque você fala, não, é o momento dele ir e eu tenho a minha vida para tocar, eu tenho a minha contribuição humana para entregar para o mundo, vamos dizer, mesmo que seja pequena, né? Não preciso pensar de forma gigante. Mas eu não nasci para isso, nem falo em público, como que eu vou deixar a minha contribuição? Mas é a sua pequena contribuição. É verdade. E quando a gente fala em espiritualidade, voltando aqui para a parte cardiovascular, existem estudos científicos já mostrando que as pessoas que têm aptidão ao perdão, que tem essa capacidade de acolher o outro, espírito solidário, tendo ou não religiosidade, mas que pratica gratidão, essas pessoas elas adoecem menos. Isso é comprovado cientificamente, inclusive a nível laboratorial. E agora nós estamos num tempo propício, tempo de Natal, nós estamos aí vivendo esse momento de final de ano e a gente pensa nas pessoas que a gente precisa perdoar. Nós somos levados à reflexão, né? É um período que é favorável. Então aproveita essas falas aí da doutora Gorete e vamos liberar esse perdão, né, doutora? Perdão. Vamos ter mais atitudes altruístas, né? Vamos pensar mais no nosso próximo. Como você está falando, essa proximidade do Natal não é só festa, gente, vamos beber, vamos comer. Não, vamos confraternizar, vamos pensar naquelas pessoas que a gente pode estar deixando passar porque eu não tive aquele olhar de perdão, aquele olhar de proximidade, porque vem outra coisa também, a raiva, a fúria, isso é negativo para o coração. Sim. Tanto é que o coração dispara. Exatamente. Quando você está com muita raiva, você sente o coração bater até no pescoço. Exato. Não é? Então, você vê que esses sentimentos, né, tudo que é ruim, como a raiva, ataques raivosos, descontrole emocional, exato, tudo isso gera repercussão no nosso organismo. Antes de eu estar ofendendo o outro, eu estou me ofendendo. Né? Eu estou produzindo substâncias inflamatórias no meu organismo, que são as citocinas inflamatórias, que elas podem lesar o meu vaso sanguíneo, né? A camada mais íntima do coração, que a gente chama de endotélio, dos vasos endoteliais, e são os processos inflamatórios, que isso aí pode levar à formação de placas. Então, não é só o colesterol, não é só o triglicérido. O que a gente está vendo muito, Andréa, é que, assim, claro, tem fatores genéticos. Às vezes você tem um pai, uma mãe que morreu com 30, 40 anos, mas o que nós estamos vendo hoje é que não é só o fator genético. Claro, eu tenho que cuidar da minha pressão, tenho que cuidar do meu colesterol, do meu diabetes, desses fatores que podem levar a um infarto agudo do miocárdio ou um AVC. Mas os fatores externos, estressantes, né? Essa ansiedade, essa correria, depressão, ela aumenta realmente as doenças cardiovasculares como um todo.
Sim. Não é só a síndrome do coração partido, como nós falamos, é o infarto, é o AVC, são cardiopatias, são outras patologias, o câncer, né? Que hoje está aumentando Sim, também assustadoramente. assusta. Então, esse desequilíbrio emocional gera assim, uma cascata de inflamação no nosso organismo como um todo. E isso nós pagamos a conta. Exatamente. E agora é o momento também da gente olhar para isso, né, doutora? Exatamente. Olha o que você vai comer nessas festas, o tanto que você vai beber, o tanto de açúcar que você vai ingerir, além das suas emoções, porque a gente tem que cuidar das nossas emoções. Exatamente. Porque elas também impactam negativamente. Aí eu gosto muito, e a doutora também, nós vamos entrar na psicologia positiva. Perfeito. Como é que ela pode favorecer a saúde do coração? Então, a gente vai puxar um pouquinho o gancho lá desses atributos e valores, né? Quando eu pratico também o meu autoconhecimento, quando eu me conheço, quando eu sei que eu disse, nossa, mas eu gosto de guardar um pouquinho de rancor, não posso, isso aqui eu tenho que trabalhar isso, eu tenho que melhorar aquilo, não, eu tenho hora que eu estouro facilmente, Então, quando a gente se conhece, ajuda muito a favorecer esse cuidado com o coração. E cuidado como um todo. É claro que a gente sabe que as práticas de atividade física, esse cuidado, mudança de hábito, tudo isso é importante. Mas cuidar das nossas emoções é primordial. E hoje, dentro da espiritualidade, a gente sabe que a prece ela tem uma importância fundamental. Existe até as preces intercessórias. Que eu estou aqui orando por você que está internada lá no hospital e o trabalho científico está mostrando que essas pessoas recebem realmente. Olha que coisa. Elas melhoram. Né? Então, não é só a prece que eu faço para me favorecer, o que eu peço, mas que a gente lembra de agradecer também, que a gratidão é tudo, mais uma vez, mas essa prece que eu envio para o outro, para o próximo, e isso promove mudanças na saúde da pessoa, mesmo de longe. Tem trabalhos, como eu falei, mostrando. Então, cuidar desse lado espiritual é muito importante. A meditação. Isso, hoje é muito falado, né? É muito. E a meditação não é só aquela meditação. Porque baixa as frequências. Sim. É um momento que você vai praticar calma. Sim. A meditação, por exemplo, não só ligada ao budismo, que foi o budismo que introduziu a prática da meditação, mas, por exemplo, o mindfulness. Sim. Hoje, a prática da atenção plena, ela está bem aí para mostrar que não precisa eu ficar 1 hora meditando, eu posso tirar aquele tempinho ali, que seja 10 minutos, eu estou no carro aqui dirigindo, engarrafou o trânsito, em vez de eu xingar o engarrafamento, vamos parar aqui um pouquinho, eu posso aqui trazer essa presença para o momento, que o mindfulness nada mais é do que a atenção para o momento presente. Sim, é você entrar em flow, né? Eu me desligar de tudo, tentar ver aqui a minha respiração. Se vier um pensamento que eu estou preocupada com alguma coisa, eu deixo esse pensamento lá e vamos tentar fazer isso aqui. Então, essas práticas meditativas e principalmente o mindfulness, a prece intercessória, a prece para meu benefício, para o meu autoconhecimento e crescimento espiritual, ela é muito válida na redução dessas tensões do dia a dia. De tirar esse estresse, essa ansiedade que a vida está corrida e as pessoas estão embarcando nesse start de deu aqui e não sabe que hora que desliga aqui. Na verdade, é um olhar para si com mais cuidado, né? Reconhecer as suas emoções, o seu estado de espírito, como é que você está, saber manejar isso, não ficar ruminando perdas, frustrações, raivas e olhar para si. Ter esse momento para olhar para si, né? Que é aquela solidão que vai te trazer benefícios. Hoje, o ser humano não quer estar consigo. Não. Ele quer estar sempre conectado, está na dependência de telas, e isso leva ele a um índice de estresse e ansiedade muito grande. Então, voltar esse olhar para si, né? Reconhecer as suas emoções. Isso tudo é o letramento emocional, que hoje vai ser muito falado, o ano que vem promete, né? Sim. Porque o pessoal vai ter que treinamento. Para quê? Para você aprender
A lidar com o quê? Consigo mesmo. Sim, Olha isso. então, Que coisa mais linda, né? O autoconhecimento para poder conhecer o outro. Sim. Não é isso? Para que eu possa me conhecer, equilibrar minhas emoções, que a gente está falando. E isso tudo está interligado. Se eu tenho um ataque de explosão de raiva, como eu falei, libera essas catecolaminas inflamatórias, aí aumenta a minha frequência cardíaca, aumenta a minha pressão. Isso. Aí Olha, você já vai logo por dano. 24 horas. Quanto dano, né? Sim. Então, nós vivemos um momento propício para esse bate-papo sobre esse cuidado integral, não apenas com o nosso coração, mas o nosso coração recebe tudo isso. Sim. Então, é preciso ter esse olhar de urgência. Eu preciso olhar para mim e entrar aí num stand-by, que agora é final de ano, Sim. se permitir. A gente não se permite, você já percebeu? É verdade. A gente está numa velocidade tão grande que a gente não se permite parar. Então agora, no final do ano, não tem desculpa. Dá uma parada, reflete o que foi viver esse ano todo, para você recomeçar de forma diferente. Dê uma atenção para você. Si. Pare, deixa ali o mundo pegando fogo e vamos. Ô, doutora, como é que eu estou? E quem vê a gente falando, fala, essas duas são doidas. É utopia, mas não é. Não é. É cuidado, né? É cuidado. Autocuidado. Olha, para você ver, a gente está falando de espiritualidade, que é ciência, hoje faz parte, né, inclusive da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que em 2019 publicou uma atualização de prevenção cardiovascular e tem um capítulo, que é esse capítulo da espiritualidade e tudo que envolve a parte psicossocial, que está tudo inserido. Está tudo inserido. Está tudo inserido, então a gente tem que pensar que a coisa é meio mais ampla do que a gente está acostumada a ver. Sim, né? E lendo um pouquinho sobre essa lei, a NR1, exatamente isso. Eles vão abordar o psicossocial. Por quê? Se a pessoa estiver bem, ela está bem no trabalho, ela vai produzir mais, ela não vai se acidentar. Então, esse olhar psicossocial foi para ontem, mas que bom que chegou hoje, né? Eu fico feliz, porque realmente a gente vai tirar o melhor do colaborador, oferecendo o melhor para ele. Que é esse olhar e voltar ele para, olha, você vai se autocuidar, ensinar o que é o autocuidado, comunicar, levar conhecimento. Então, eu penso que nós vamos viver aí uma nova etapa. Uma nova etapa, um novo paradigma. Sim. Que as pessoas têm que acordar para que eu preciso cuidar do meu biopsicossocioespiritual, que Isso. tudo é integral. Tudo é né? integral. E hoje se ampliou até um pouquinho mais esse conceito como ambiental. Né? E esse ambiental, ele vai muito mais além do que no ambiente que eu estou inserido, que vem todas essas relações interpessoais que são importantes hoje, mas também o ambiente, né? O clima. Olha aí a gente submetida agora há pouco, né, tempo, sobre essa variação climática assustadora que está acontecendo, mas também com queimadas, que nós tivemos muito aqui na nossa região, que a gente sabe que tudo isso não é só a parte do pulmão, do coração, do cérebro que é acometida, a nossa parte emocional também. Né? As pessoas ficaram mais estressadas, mais irritadas. Então, quer dizer, você vê como envolve tudo. E a relação da mente com o coração ela é muito próxima. Não tem como a gente dissociar coração e cérebro. É tanto que lá na faculdade nós criamos uma disciplina, uma liga acadêmica de cardiopsiquiatria, unindo o coração com a psiquiatria, né? Não só a psiquiatria patologia, mas a psiquiatria comportamental, né? E pegando também esse lado da espiritualidade. Nós somos um. A verdade é essa, né? Tanto é que, no foco de tensão, temperatura emocional subiu, coração dispara, a boca seca, e o que é que você tem que fazer? Conta até 10. Lembra que a gente ouvia muito isso dos nossos pais? Respira fundo, respira. A gente quer uma aguinha com açúcar? A gente ouvia isso quando a gente era criança, né? A nossa mãe, os nossos avós, conta até 10, conta até 10. E hoje a gente entende. Se eu contar até 10, a temperatura emocional, ela vai baixar, eu vou voltar ao meu estado. A temperatura corporal, porque quando a gente está irritado, a temperatura corporal aumenta. Exato. Olha quantos conflitos a gente evitaria se a gente contasse até 10. Só isso. Pausadamente.
Aprenda a respirar. Aprenda a respirar. Né? Não, e aí você entra numa sala de treinamento, você fala assim, estão todos respirando aí? Todo mundo levanta a mão. Sim! Eu Ninguém falo, morreu, não. Não! Só que, na verdade, hoje a gente respira curtinho. Ninguém respira da forma como a gente precisa respirar para oxigenar esse cérebro, para mandar todo esse oxigênio para o organismo. Então, precisamos fazer pausas. É igual comer. Hoje no corre-corre, a turma nem vê o que tá comendo. Aí fala assim, o que você comeu? Sabe que eu nem lembro. Não deglute, não mastiga. E a gente sabe que a digestão começa na boca. Sim. Então, eu tenho que mastigar, eu tenho que ir devagar, né? Doutora, agora vamos lá. O que a senhora fala para esse povo que vai entrar nas festanças, para ter um pouco mais de consciência com esse cuidado? A gente sabe que depois das festas, os hospitais lotam, os prontos-socorros também. O que a gente pode levar agora para esse público? Se cuidar mais. Quais são as dicas? A gente sabe que o equilíbrio é sempre o melhor, né? Evitar os excessos, né? E a gente fala isso não só da bebida alcoólica, mas da comida também. Existem excessos na alimentação, somente o diabético, né? Vigiar muito a sua alimentação, o hipertenso e o cardiopata em relação ao sal. Além de todos esses cuidados para evitar os excessos, está bem consigo mesmo, que a gente falou muito aqui, né? Tentar esse equilíbrio, porque a vida é um equilíbrio. Sim. Eu tenho, claro, eu tenho os choques, eu tenho as adversidades, mas tenho a minha homeostase, que é meu equilíbrio interno. A gente não consegue viver 100% em equilíbrio, mas tentar equilibrar da forma melhor possível, evitando esses excessos, porque nós vamos desequilibrar um monte de coisa. Eu vou ter pico de pressão, pode ter uma arritmia, parar lá na urgência, como você está falando, uma intoxicação alcoólica, um infarto, um AVC, tudo pode acontecer. Um surto raivoso, um estresse que pode levar a um infarto, olha o perigo. Então, a gente tem que procurar esse equilíbrio, tentar procurar essas causas externas que tanto me desequilibram internamente, essa paz que eu preciso ter para que eu possa levar o outro, perdoar mais, né? Ter mais atitude de gratidão, mais atitudes altruístas, e isso a gente sabe que fortalece a saúde cardiovascular. E faz bem para todos, né? E se você me dissesse, e o que eu vou fazer para aquela turma que nem sabe como começar? Como diz a história, começa pelo começo, faz o óbvio, essas coisas que a gente já está falando, mas se você não tem religião ou religiosidade, procure um propósito, procure um sentido, alguma coisa que possa fazer com que você possa ter um motivo de se levantar de manhã, que pode ser um neto, um filho que nasceu, uma colocação no trabalho, alguma coisa que você almeja, porque isso faz toda a diferença na sua vida, não é só mental e emocional, nem cardiovascular. É no seu organismo como um todo, para você atingir esse equilíbrio da homeostase mental, espiritual e cardiovascular. Doutora, eu estou aqui pensando nessa época natalina. O brasileiro, ele tem muita fé, né? É uma fé em diversidades, vamos dizer assim. Cada um tem sua crença, sua religiosidade, mas ele tem fé. Só que eu vejo em muitos momentos que essa fé se mistura com samba. Que eu acho que é aí que o viés, né, o olhar perde o foco. Eu tenho a minha fé, só que eu misturo com o oba-oba do brasileiro, a nossa vida brasileira. Tudo vira samba ou pizza, né? Exatamente. Então, quando a gente tem a experiência de ir para a Europa, a gente percebe a fé do europeu de uma forma diferente. Né? Eles são um pouco mais conscientes, eles têm uma fé que você fala, meu Deus, é expressa, até mesmo nos enfeites de Natal, é um clima diferente, né? Principalmente o americano, né? Então, como que a gente poderia trazer isso agora aqui no nosso podcast, né? O que a gente... É inversão de valores que nós estamos vivendo? Ou é falta, de repente, de estudar um pouco mais as virtudes, de mergulhar nesse lado das virtudes, de buscar a nossa essência? O que acontece com o brasileiro em si? O que falta?
Eu sempre acho, e não só eu, mas a gente vê comentários de uma forma geral, que o brasileiro é uma raça à parte em tudo, né? Que ele é muito alegre, inclusive pesquisa sobre alegria e felicidade, né? Acolhedor, embora a gente não seja o país mais feliz, né? Mas a alegria do brasileiro é contagiante, e todo mundo que chega de fora percebe isso. E aí gera até, talvez, como você falou de fé, eu vou falar um pouco de religião. A religião, ela está presente no mundo inteiro. Cerca de 80% da população mundial, ela acredita ou tem fé em alguma coisa, né? E se não está lá direto no templo religioso, ela ela pratica a sua religiosidade, que a gente fala de ler, uma leitura, de se interessar, ouvir uma palestra, alguma coisa assim. E isso é importante porque essa religiosidade é cristã, que seja, a maioria é cristã, mas, assim, isso diminui, o fato de acreditar a fé, diminui risco cardiovascular, diminui morbidade, diminui mortalidade, isso está comprovado, inclusive bem-estar. E existem casos que atrelam essa religião ou religiosidade com a espiritualidade, a diminuição de internações, diminuição de complicações e tudo. Então, falando que a fé realmente tem uma importância fundamental. Mas quando a gente vai falar dessa história do espírito natalino do brasileiro, isso é muito assim, diferente do que você falou na América, na Europa, que eles realmente vislumbram né? Aquilo a gente fica assim, será que eles vivem uma fantasia e a gente não vive? Será que tudo aquilo que eles reúnem é de um jeito e a gente pensa diferente? A gente sabe que existem crenças, valores, cultural, aspectos culturais, que isso diverge até no nosso país, de estado para estado, imagina em outro país. Mas eles vivenciam isso muito e eu acho que faz parte muito da cultura deles, né? Assim como a cultura e a arte de uma forma geral, né? A gente vê no europeu muito essa ligação com apreciar a arte, aprender várias línguas, que isso começa desde da educação formal. E essa coisa do Natal também, principalmente entre os cristãos. Né? Sim, é forte, né? É forte. E não só de enfeitar minha casa para te receber, mas com essa história, e eles vivenciam muito essa história da perdoar, né? E ali nós estamos próximos, se você me xingou, esse meu vizinho, agora eu te recebi. Tá tudo bem. Tá tudo bem, pelo menos enquanto existir essa coisa da festividade natalina. Isso é muito interessante. Bom, estamos chegando no final do nosso Pode Falar Família, com tanto conteúdo maravilhoso para oferecer a você um novo sentido nesse Natal, que está se aproximando, e também nas festividades da virada do ano. Recolha tudo aquilo que você tem de melhor para passar para sua família, os valores. Tão lindo, doutora, ver as famílias também passando os valores, né? Na minha casa, a minha família sempre fez novena de Natal, passou os valores. Hoje eu não faço a novena de Natal, mas eu vou à igreja e a gente tem um sentido. E é tão bonito ver os filhos já pegando isso também e levando para as suas famílias. Então, que você viva o verdadeiro sentido do Natal, que para nós cristãos é o nascimento de Jesus. Então, que você possa renascer em esperança, renascer os seus sonhos que de repente estão adormecidos, que você possa ter esperança. Eu agradeço muito a doutora Goretti por toda essa contribuição que foi riquíssima. E nós desejamos a todos vocês um Feliz Natal. Um Feliz Natal. E um ano novo repleto de saúde. Saúde do coração. E de espiritualidade. E de espiritualidade. Do corpo, da mente e do espírito. Feliz Natal e próspero ano novo. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você, Andréa.